Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo. 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 14 para a nossa meditação nesta noite. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 14, apenas a parte B do texto. Em reverência ao Deus da palavra e a palavra de Deus, coloque-se sobre os seus pés. 1 João 2,14, quem achou pode dizer aleluia. Aleluia. A parte B do texto diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Tome teu assento, muito obrigado. Deus colocou uma palavra no meu coração com o seguinte tema: vencendo o maligno pela palavra. Ao ler este texto, nós vemos que ele fala da força de um jovem. Mas o jovem não vence o maligno porque é forte. O que faz o jovem vencer o maligno é o fato da palavra de Deus estar nele. O jovem pode até ser forte, mas se a palavra de Deus não estiver nele, ele não vence o maligno. Mas se ele for forte e a palavra estiver nele, a eficácia da palavra é tão grande que Deus vai garantir a vitória sobre o maligno, não no futuro. Deus não diz vencerá o maligno. A eficácia da palavra é tão grande que Deus vai garantir a vitória não no presente. Ele não diz vai vencer o maligno. A eficácia da palavra é tão grande que a Bíblia garante a vitória no passado. Se o jovem é forte e a palavra de Deus está nele, Deus diz que ele já venceu o maligno para a glória de Deus. Este texto que nós lemos, ele se divide em 3 partes. A primeira parte fala da força do jovem. A segunda parte fala da palavra de Deus. A terceira parte fala sobre a vitória contra o maligno. Vamos à primeira. A força do jovem, está escrito: jovens, sois fortes. Embora a palavra de Deus seja o principal meio para nós vencermos o maligno, a força também é necessária. A prova é que Juízes 6,14, Deus diz para Gideão: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Em Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. A prova de que a força é necessária é que Hebreus 11:34 vai dizer que os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças para vencer. A prova de que a força é necessária é que Apocalipse 3:8 vai dizer, Jesus diz para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para provar que a força é necessária para vencer o maligno, Jesus ainda diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o céu é tomado pela força. Só que essa força que a Bíblia está falando não é física. Esta força é coragem. Esta força é esforço. Esta força é ânimo. Sem ânimo não tem como vencer o maligno. Por que a Bíblia fala de força relacionada ao jovem? Porque geralmente o jovem é animado. É animado porque tem um sonho de fazer uma faculdade. É animado porque tem um sonho de ter um bom emprego. É animado porque tem um sonho de ter um bom casamento.
é animado com as expectativas do futuro. Mas por que geralmente não todos? Porque ânimo é algo exclusivo e inerente a cada ser humano. Ânimo independe da presença de Deus. Quer dizer o quê? Que não precisa de Deus para ter ânimo. E a prova é que você olha para o mundo e você vê muito ímpio animado. O cara é ímpio, mas é animado. O cara é ímpio, mas corre atrás. O cara é ímpio, mas luta, não desiste, vai adiante. Porque ânimo independe da presença de Deus. Não precisa de Deus para ter ânimo. Da mesma sorte, se você olhar para a igreja, você também vê muito crente que é desanimado. O cara é crente, o sujeito é crente, ele tem Deus, mas é desanimado. Como vai você, irmão? Mais ou menos. Como vai você, irmão? Vou levando. Como vai você, irmão? Tudo é difícil para mim. É crente, mas é desanimado. Tudo é difícil para mim, mentira. Porque neste mundo as coisas são difíceis para todo mundo. Mas você diz que é difícil para você por causa do teu desânimo, por causa da tua força pequena. Mas por que a tua força é pequena? A resposta está em Provérbios 24:12, 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você está dizendo, tudo é difícil para mim, mas não é porque a luta está dura demais. Tudo é difícil para você porque talvez é você que está mole demais. Mas Deus me manda te dizer nesta noite, levanta a tua cabeça, rapaz, ânimo, força de vontade, porque Jeová está interessado na tua vitória. Ânimo é tão importante na vida de um ser humano, que a Bíblia fala de ânimo antes de falar da presença de Deus. Você pode observar na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de ânimo e da presença de Deus, a Bíblia fala de ânimo primeiro. Mateus 14:27. Os discípulos no meio do mar, numa grande tempestade. Jesus vai ao encontro deles, andando por cima das águas. Eles se assustam, pensam que é um fantasma. Aí Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu. Por que ele não disse? Por que ele não se identificou primeiro? Por que ele não disse sou eu e depois disse tem de bom ânimo? Não, ele não fez isso. Primeiro ele disse tem de bom ânimo, aí depois ele se identifica e diz sou eu. E por que tem que ter ânimo primeiro? Porque se você não tiver ânimo, nem com Jesus tu vai para frente. Se você não tiver ânimo, nem com Jesus dá certo. Josué capítulo 1 versículo 9, Deus diz para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Primeiro Deus mandou Josué ter bom ânimo, aí depois Deus vai dizer: porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que tu andares. 1 Crônicas 28:20. Davi está dando conselhos a Salomão que vai construir o templo. Davi diz para Salomão: Salomão, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te pasme nem te espante, faz a obra. Primeiro Davi manda Salomão ter bom ânimo. Aí depois Davi vai dizer: porque o Senhor meu Deus será contigo em toda a obra, não te deixará e nem te desamparará. Segundo a Crônicas 32 versículo 7. O rei Senaqueribe da Síria já arrasou com um bocado de nações. E ele está vindo com um exército de 185 mil soldados para arrasar com Judá e destruir Jerusalém. O rei Ezequias reúne o povo que estava triste, que estava desanimado. E Ezequias vai dizer: tem de bom ânimo. Não temais diante de Senaqueribe, rei da Síria, e nem diante de todo o exército que está com ele. Primeiro Ezequias manda o povo ter bom ânimo. Aí depois ele diz: porque maior é o Deus que está conosco do que o que está com ele. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflição, tem de bom. Aí ele diz: eu venci o mundo. Por que ele não disse
Jesus que venceu o mundo primeiro e depois nos mandou ter bom ânimo. Não, primeiro ele disse, tem de bom ânimo, aí depois ele diz, eu venci o mundo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, mas você só vai vencer se você tiver bom ânimo. Ânimo, força de vontade, porque se você tiver Deus, mas não tiver ânimo, não adianta. Agora, se você tem Deus, ânimo, porque o teu Deus é capaz de extrair recursos de onde não há recursos. O teu Deus é capaz de fazer chover no tempo da seca. O teu Deus é capaz de providenciar pão e carne para você comer no deserto. O teu Deus é capaz de fazer a água brotar da rocha para você beber. O teu Deus é capaz de curar a enfermidade incurável. O teu Deus é capaz de advogar e vencer a causa que já estava perdida. O teu Deus é capaz de abrir porta onde não existe porta. Então ânimo, rapaz, porque a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, força de Deus, você não vai achar brincando de videogame o dia inteiro. Força de Deus, você não vai achar conversando fiado, falando mal da vida alheia. Força de Deus, você não vai encontrar namorando no escuro às escondidas. Força de Deus, você não vai achar tocando onde não pode tocar, fazendo o que não pode fazer e indo aonde não pode ir. Força de Deus, você não acha mexendo no Facebook e no WhatsApp o tempo todo. Força de Deus, você não acha mexendo no celular o tempo todo. Força de Deus, você não acha desonrando pai e mãe. Força de Deus, você acha na palavra. Força de Deus, você acha no jejum. Força de Deus, você acha na madrugada fria. Quando você coloca a boca no pó e busca a presença do Senhor, é lá, é lá. A segunda parte do texto fala da palavra, e a palavra de Deus está em vós. Eu quero falar de 5 maneiras ou 5 razões pela qual a palavra de Deus vence o maligno. Primeiro, a palavra vence o maligno quando ela está em você, porque o texto diz, e a palavra de Deus está em vós. Se a palavra tem que estar em você, então não basta apenas carregar ela debaixo do braço. Se a palavra tem que estar em você, então não basta você ter um adesivo no teu carro com um versículo da Bíblia apenas. Se a palavra tem que estar em você, então não basta apenas você ter ela aberta no Salmo 91 na sala da tua casa, ponhando poeira e espantando mosquito. Se a palavra tem que estar em você, ela não pode estar externa a você. Ela tem que estar como está no Salmo 119, verso 11. O salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, dentro, para eu não pecar contra ti. É aqui que a palavra de Deus tem que estar. Quem tem o coração cheio da palavra, ele vai testificar com a boca da palavra. Isso é óbvio. Foi Jesus que disse em Mateus 12:31 que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio da palavra, tu vais testificar da palavra. Quem fica falando mal do próximo não tem no coração a palavra de Deus. Quem fica fazendo fofoca e intriga
não tem no coração a palavra de Deus. Quem fica conversando fiado pelos cantos, não tem no coração a palavra de Deus. Quem fica xingando e falando palavra torpe, não tem no coração a palavra de Deus. Quem fica falando mentira, o que é mentira? Mentira é quando tu fala que vai pagar e não paga. Mentira. Mentira é quando tu fala que vai participar e chega na hora não participa. Mentira. Mentira é quando tu fala que vai ajudar e chega na hora não ajuda. Mentira, porque a minha Bíblia diz em Mateus 5,37 que a palavra do crente tem que ser uma só, ou ela é sim ou ela é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quem fica falando mentira não tem no coração a palavra de Deus. Porque o dia que essa palavra entrar no coração do homem, entrar no coração da mulher e ele guardar, aí, meu irmão, quem não gosta de Bíblia não vai nem gostar de conversar com esse crente. Porque se a palavra está nele, ele vai querer falar da palavra, ele vai querer falar de quem está na palavra, ele vai querer falar de Adão, ele vai querer falar de Enoque, ele vai querer falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de Moisés, vai falar de Josué, vai falar de Caleb, vai falar de Sansão, vai falar de Gideão, vai falar de Samuel, vai falar de Davi, vai falar de Jefté, vai falar de Josafá, vai falar de Ezequias, vai falar de Daniel, vai falar de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. No Novo Testamento ele vai falar de Paulo, vai falar de Sila, vai falar de Pedro, vai falar de João. Mas o mais importante é que esse crente, se ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele nunca mais vai parar de falar de Jesus de Nazaré. Não vai parar de falar de Jesus. E vou dizer mais, esse crente talvez pode não saber ler e escrever o próprio nome. Esse crente talvez não tem diploma da faculdade. Esse crente talvez não é formado em hebraico, grego e aramaico. Este crente talvez não sabe nem se expressar, nem falar direito. Em vez de falar colher, fala colher. Em vez de falar mulher, fala mulher. Em vez de falar varrer, fala barrer. Em vez de falar Jesus, fala Jesus. Mas se no coração dele está a palavra de Deus, do jeito que ele fala, ele vai falar de Jesus. Ele vai dizer Jesus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus voltará para levar esta igreja para o céu da glória. Ah, Jesus. Segundo, a palavra vence o maligno, porque ela tem dono. O texto diz: e a palavra de Deus está em vós. Se é de Deus, então não é do homem. Se é de Deus, então tem dono. Jesus disse em João 5,24: o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Se a palavra é de Deus, então a Bíblia que o homem prega não é dele, é de Deus. Se a palavra é de Deus, então a unção com que o homem prega não é dele, é de Deus. Se a palavra é de Deus, então a sabedoria com que o homem prega não é dele, é de Deus. Se a palavra é de Deus, então a graça com que o homem prega não é dele, é de Deus. Se a palavra é de Deus, então a autoridade com que o homem prega não é dele, é de Deus. E se a palavra tem dono, tome cuidado, porque o dono da palavra disse em Jeremias 1,12 que ele vela por ela para cumprir. O dono da palavra disse em Marcos 13,31 que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se a palavra tem dono, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser alterada, porque o dono da palavra disse em Apocalipse 22,18: aquele que acrescentar qualquer coisa à palavra deste livro, eu farei vir sobre ele as pragas que estão escritas aqui.
E aquele que tirar qualquer coisa da palavra deste livro, eu tirarei dele a sua parte na árvore da vida que está escrita neste livro. Se a palavra tem dono, tome cuidado. Você pode não dar crédito. Você pode deixar essa palavra entrar no ouvido e sair no outro. Se você quiser, você pode até zombar dessa palavra. Se você quiser, você pode até não acreditar. Mas o recado que eu te dou é: tome cuidado. Porque em 1 Pedro 1, 24 e 25 está escrito que toda a carne é como erva, e a glória do homem é como a flor do campo. Seca-se a erva porque a carne passa, e cai-se a flor porque a glória do homem também passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tome cuidado, porque a palavra tem dono. Terceiro, a palavra vence o maligno quando ela é praticada. Porque se você conhece a palavra de Deus e não pratica, não adianta, não vence o maligno. Escute isso e nunca mais esqueça: o inferno estará cheio de pessoas que conheceram a palavra, mas não praticaram. É muito bom quando a gente lê a palavra. É muito bom quando a gente ouve a palavra. É muito bom quando a gente admira a palavra. Quando a gente elogia a palavra. Quando a gente lembra da palavra. Quando a gente fala da palavra. Quando a gente discursa da palavra. Quando a gente respeita a palavra. Isso tudo é muito bom, mas não é suficiente. Porque mais importante do que tudo isto, é preciso que você viva a palavra. É preciso que você pratique a palavra. Porque se você conhece e não pratica, para Deus não vale de nada. Porque a Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé sem as obras é morta em si mesma. Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. A eficácia da palavra como arma para você vencer o maligno só funciona quando você tira ela do papel e aplica na tua vida. Não foi eu que disse, foi Jesus. Em Mateus 7, 26 e 27, Jesus vai dizer: aquele que ouve a minha palavra, se ouve é porque conhece. Aí Jesus está dizendo: quem conhece a minha palavra e não pratica, eu comparo ele ao homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia, e sobre a casa veio chuva, veio vento, veio rio, a casa caiu, e foi grande a sua queda. Mas Jesus também disse no versículo 24 e 25 do mesmo capítulo: aquele que ouve a minha palavra, se ouve é porque conhece. Então Jesus está dizendo: quem conhece a minha palavra e pratica, eu comparo ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora olhe para cá. Rocha nesse texto não é Jesus. Rocha neste texto é a palavra. Era tudo que Jesus tinha acabado de ensinar, eram as palavras dele. Então quando ele diz: aquele que conhece, aquele que ouve e pratica, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que edificou a sua casa sobre a palavra. Aí Jesus diz: sobre essa casa pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o rio, e esta casa não cai. Mas o interessante é que a chuva ela vem de cima, atinge o telhado da casa. O vento ele vem de lado, atinge a parede da casa. Os rios correm no chão, atingem a base da casa. O que a Bíblia está dizendo é que o diabo pode atacar a tua casa de cima, pode atacar a tua casa de lado, pode atacar a tua casa de baixo. A tua casa vai permanecer de pé, porque ela está edificada na palavra. Aleluia. 4. A palavra vence o maligno quando ela é valorizada. Qual valor você tem dado para a palavra? Tem acontecido hoje a chamada inversão de valores, em que tem se valorizado outras coisas em detrimento da palavra. Duas coisas: tem se
valorizado nos nossos dias muito o louvor, mas em alguns lugares não se valoriza mais a palavra. O louvor é importante? É. O louvor é necessário? É. O louvor é um meio que Deus nos concedeu para adorarmos a Ele. Mas escute aqui na terra, a palavra é mais importante do que o louvor, e eu te provo na Bíblia. Porque a salvação é pela palavra. Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Palavra, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você é salvo pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E como é que a fé é gerada no teu coração? Romanos capítulo 10, verso 17: a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. A palavra é a verdade. Foi Jesus que disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você estava no mundo, você estava numa condição de escravo do pecado. Mas um dia alguém pregou a palavra da verdade para você. E o que aconteceu? O que Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você ouviu a palavra da verdade, você foi liberto, e agora você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus, você é servo do Deus Todo-Poderoso. Aqui na terra, a palavra é mais importante que o louvor. Mas quando nós chegarmos lá no céu, o louvor vai ser mais importante que a palavra. Porque no céu a palavra vai cessar. Por que no céu não tem palavra? Porque a palavra tem uma finalidade: convencer o homem do pecado. No céu a palavra cessa, porque no céu não tem pecado. A palavra vai cessar, mas o louvor vai continuar. Porque essa igreja vai adorar louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tem muitas pessoas valorizando mais o aparelho de celular do que a palavra. É umas pessoas, irmãos, que nem conversa mais com os outros. Ele só sabe ficar o tempo todo mexendo no celular. Ele está na tua frente, mas não troca uma palavra contigo. E tem uns abençoados que vem mexer no celular dentro da igreja. Eu fico pensando, 24 horas tem dia. O sujeito vem passar na igreja 2 horas. Ou seja, sobra 22 horas para ele mexer no celular lá fora. Vem mexer no celular dentro da igreja. Você já parou para pensar? Se você valorizasse a palavra do jeito que você valoriza o teu celular, se você desse uma olhada para ela várias vezes durante o dia, se você voltasse para buscá-la quando você esquece em casa ou no escritório, se você carregasse ela no bolso ou na bolsa do jeito que você faz com o celular, se você desse ela de presente para as crianças, se em situações de emergência você recorresse a ela, se quando você viajasse você levasse ela. Só que o mais importante não são as semelhanças entre a Bíblia e o celular. O mais importante são as diferenças. 3 diferenças entre a Bíblia e o celular. Número 1, é que a Bíblia não depende de sinal. Ela pega em qualquer lugar. Aonde você abrir a palavra, o sinal dela se chama Espírito Santo, e ele terá uma palavra para o teu coração e a tua alma. Segundo, a palavra não precisa recarregar a bateria, porque a bateria dela é eterna. E enquanto o mundo for mundo e o sol brilhar, essa palavra estará carregada de palavras de Deus para a sua vida. Terceiro, é que a palavra não precisa pagar para colocar crédito, porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Foi o preço
de Jesus de Nazaré é de graça. Então valorize a palavra. Quinto, a palavra vence o maligno quando ela é priorizada. Que prioridade você tem dado para a palavra? Tem muita gente deixando a palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra, para depois do filme, para depois da novela, para depois do culto, para depois do trabalho, para depois do lazer, para depois do prazer. Só que a palavra não foi feita para ficar para depois, porque se fosse para ficar para depois, o Salmo 1, verso 2 ia dizer diferente, ia dizer depois tem o seu prazer, mas não diz antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É antes. Priorize a palavra, porque ela é um mapa, e não vai te levar para um baú cheio de ouro, mas vai te levar para uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe. Priorize a palavra, porque ela é lâmpada para os teus pés, para que tu não tropece nas pedras da vida. Ela é luz para o teu caminho, porque por meio dela você consegue ver o perigo de longe e você se afasta dele. Priorize a palavra, porque ela é a bússola que na longa jornada da vida ela te mostra a direção certa. A palavra é pão para o faminto, é água para o sedento. A palavra é o embrulho do melhor presente que alguém pode receber. O presente se chama Jesus de Nazaré, mas para ter acesso ao presente você tem que abrir o embrulho e meditar na palavra de dia e de noite. A palavra é o reflexo, ou é o espelho que reflete a glória de Deus. A palavra é o prumo que te acerta e que te coloca reto para servir ao Senhor. A palavra é o martelo que esmiuça o coração de pedra. É a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra é uma arma, só que ela é a única arma que, se te acertar, ela não te mata, ela te dá vida, é vida com abundância para a glória de Deus. Ah, Jesus! Se eu posso comparar a palavra com uma arma, eu digo que ela é uma arma de 2 canos, Antigo e Novo Testamento. Eu digo que ela tem 1189 capítulos, que são os seus cartuchos. Eu digo que ela tem 31.173 versículos, que são as suas balas. Esta palavra se divide em 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Estes livros nós podemos citar, eles são Apocalipse de João, cartas universais que são Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus. Ela é composta de epístolas paulinas, que são Filemon, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos. Esta palavra é composta de Atos dos Apóstolos. Esta palavra é composta de 4 evangelhos, que são João, Lucas, Marcos e Mateus. Esta palavra é composta de 12 profetas menores, que são Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, Amós, Joel, Oséias. Esta palavra é composta por profetas maiores, que são Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias e Isaías. Esta palavra é composta por 5 livros poéticos, que são Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Jó. Esta palavra é composta por 12 livros históricos, que são
Esther, Neemias, Esdras, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Reis, 1 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel, Ruth, Juízes e Josué. Esta palavra é composta por 5 livros da lei, que nós conhecemos como Pentateuco, que é Deuteronômio, Número, Levítico, Êxodo e Gênesis. Esta é a palavra de Deus que está na tua mão aí. Só que o que eu acho lindo nessa palavra é que Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Toda palavra testifica de Jesus. Jesus é o assunto central e principal da palavra. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, Ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Ele é o profeta maior do que Moisés. Em Josué, Ele é o nosso general de guerra. Em Juízes, Ele é nosso juiz e libertador. Em Ruth, Ele é o nosso parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o profeta em quem confiamos. Em 1 e 2 Reis, Ele é o nosso rei. Em 1 e 2 Crônicas, Ele é o herdeiro do trono de Davi. Em Esdras, Ele é o restaurador. Em Neemias, Ele é o servo fiel. Em Esther, Ele é nosso advogado. Em Jó, Ele é nosso redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas em Salmos, não sei se você crê, mas eu creio, no Salmo 23, Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. No Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas no Salmo 24, Ele é o Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha, poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos. Quem é Ele? Ele é o Rei da glória. Mas eu quero te dizer que em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o eminente pregador. Em Cantares, Ele é o esposo amado. Em Isaías, Ele é o Messias esperado. Em Jeremias, Ele é o renovo de justiça. Em Lamentações, Ele é o consolo de Israel. Em Ezequiel, Ele é o filho do homem. Em Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha que entra no fogo só para te livrar. Em Oséias, Ele é o esposo fiel. Em Joel, Ele é o batizador. Em Amós, Ele é o divino lavrador. Em Obadias, Ele é o nosso Salvador. Em Jonas, Ele é a ressurreição e a vida. Em Miqueias, Ele é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, Ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, Ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, Ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, Ele é o desejado de todas as nações da terra. Em Zacarias, Ele é nosso rei, que entrou em Jerusalém assentado num jumentinho. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Mas em Mateus, Ele é o Messias prometido que acabou de chegar. Em Marcos, Ele é o servo de Deus. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Mas em João tem 21 capítulos. No capítulo 1 de João, Ele é duas coisas. No versículo 14, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas ainda no capítulo 1, versículo 29, quem é Ele? João Batista disse quem Ele é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no capítulo 2 de João, Ele é o transformador, transformou água em vinho. No capítulo 3, Ele é o grande mestre que ensinou grandes verdades para Nicodemos. No capítulo 4, Ele é o ganhador de alma, ganhou a mulher samaritana. No capítulo 5 de João, Ele é Jeová Rafá, que curou o paralítico de 38 anos no tanque de Betesda. No capítulo 6, Jesus disse, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá para sempre. No versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Só que no capítulo 7, Jesus é a água da vida. No capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante, no capítulo 6, Jesus é o pão da vida. No capítulo 7, Jesus é a água da vida. Mas no capítulo 8, Ele é a luz da vida, que um dia te arrancou das trevas e te
trouxe para a maravilhosa luz. Quem pode adorar o nome dele? Mas no capítulo 9 de João, ele é o grande médico, curou o cego de nascença. No capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. No capítulo 11, Jesus disse, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas no capítulo 12, ele é o rei, entrou em Jerusalém assentado num jumentinho. No capítulo 13, ele é o servo que lavou o pé dos discípulos. No capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. No capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. No 16, ele é o doador do Espírito. No 17, ele é o intercessor junto ao Pai. No 18, ele é o sofredor modelo. No 19, ele é o salvador crucificado. No 20, ele é o vencedor da morte, porque morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. No capítulo 21, ele é maravilhoso, porque realizou uma pesca maravilhosa para os seus discípulos. Mas em Atos dos Apóstolos, não sei se você crê, se tu crê, tu vai dar uma glória a Deus, porque em Atos dos Apóstolos, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Alabassubianda calabachou. Em Romanos, ele é nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é nosso santificador. Em Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, ele é nosso soldado celeste. Em Filipenses, ele é o Deus que supre toda a nossa necessidade. Em Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo, ele é nosso mestre. Em 2 Timóteo, ele é nosso exemplo. Em Tito, ele é a graça salvadora. Em Filemão, ele é nosso Senhor e mestre. Mas em Hebreus, nós aprendemos no trimestre passado da escola dominical. Em Hebreus, ele é nosso sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Tiago, ele é o médico divino. Em 1 e 2 Pedro, ele é o Deus que não retarda a sua promessa. Em 1 João, 2 João, 3 João, ele é o amor perfeito. Em Judas, ele é o Senhor vindo com milhares de seus santos. Mas em Apocalipse, não sei se tu crê, mas eu creio. Se tu crê, tu vais dar glória a Deus. Porque em Apocalipse 19:16, a Bíblia diz que está escrito na coxa e na veste dele quem ele é. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, Jesus! Se a palavra é tudo isso, varão, priorize a palavra, porque é por ela que você vai vencer o maligno. A terceira parte do texto, do versículo, diz: e já venceste o maligno. Por 3 razões você vence o maligno, e eu encerro. Número 1, você vence o maligno pela palavra. Mas para vencer tem que fazer uma coisa: lutar. E a Bíblia diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Quer dizer o quê? Que a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o maligno. E para vencer o maligno, você tem que ter na tua cabeça o capacete da salvação, a couraça da justiça, na cintura a verdade, tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz, em uma mão o escudo da fé e na outra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você poder vencer o maligno. Segundo, você vence o maligno porque 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está conosco, Deus, do que aquele que está no mundo. E quem é que está no mundo? 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, é o maligno que está no mundo. Mas fique tranquilo, porque se a palavra estiver contigo, e o Deus que é contigo é maior do que o maligno que está do lado de fora, você vence o maligno.
você vence o maligno, porque Deus não te chamou para a derrota, Deus não te chamou para o fracasso. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja bem que a Bíblia não diz que você é um derrotado, a Bíblia não diz que você é vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Porque tem uma diferença entre ser vencedor e ser mais do que vencedor. Porque o vencedor, ele vence uma vez, ele sobe no pódio, ele conquista a medalha de ouro, ele vence no domingo e depois não vence nunca mais. Pode-se dizer que essa pessoa é vencedor. Mas a Bíblia não diz que você é vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Quer dizer que você não vai vencer apenas uma vez, quer dizer que você não vai vencer apenas no domingo. Você é mais do que vencedor. Você vence no domingo, você vence na segunda, você vence na terça, você vence na quarta, você vence na quinta, você vence na sexta, você vence no sábado, você vence no domingo outra vez. Porque você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que a ciência diz que você é. O irmão Jadson costuma dizer: você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Você tem dentro de você o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia não diz que você é um derrotado, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Antes de eu agradecer a oportunidade, eu quero fazer uma oração. Coloque-se de pé aqui. Todos os jovens, não, apenas os jovens, solteiros, coloque-se de pé, eu quero orar por vocês. Coloque a mão no coração, jovem. Eu quero orar por uma segunda classe. Aquele que está enfermo aqui nesta noite, com alguma dor, lesão, enfermidade de qualquer tipo, coloque-se de pé, coloque a mão no coração, eu quero orar por você. Quero orar por uma terceira classe e eu encerro. Talvez você não esteja enfermo, mas tem alguém da tua família, tem um amigo, tem um parente que está no hospital agora, que está na tua casa agora doente. Levante-se, coloque a mão no coração. Você vai representar essa pessoa agora e Deus vai liberar um milagre para a vida dela através de você. Quem eu disse, coloque a mão no coração. Os obreiros da casa do Senhor, me ajude a orar. A igreja, me ajude a orar. Amado Deus, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, esta mocidade. Eu preguei a Tua palavra, e a Tua palavra é viva. Eu peço a Ti que agora o Senhor confirma ela, Senhor, para a glória do Teu nome, com sinais e maravilhas. Esta mocidade que aqui está, Pai, desperta no meio deles os talentos espirituais, os dons do Teu Espírito Santo. Levanta aqui dessa mocidade homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, comprometidos com a Tua palavra para fazer a Tua obra nessa terra, Pai. Pai, aqueles jovens que estão com o coração desejoso de ser batizado com Teu Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre eles agora. Vem Espírito e enche com a Tua presença. Meu Deus, os jovens que têm no coração o desejo de se casar, corta todo laço contra esta mocidade. Em nome de Jesus, prepara um bom casamento para ele, um bom casamento para ela. Alguém que tema o Teu santo nome e que some forças para que eles continuem fazendo a obra do Senhor. Pai, os jovens que têm desejo de estudar, de ter um bom emprego, abre as portas agora, em nome de Jesus.
Pai querido, aqueles que estão aqui nesta noite enfermos, com alguma alergia, com alguma dor, com alguma enfermidade de qualquer tipo, Espírito Santo é o teu servo que está diante da tua face, que te clama agora. Desce no nosso meio neste momento, com uma unção de cura, Senhor. Toca na cabeça, toca no coração, toca no pulmão, toca no rim, toca no pâncreas, toca no fígado, toca nos ossos agora, Jesus. Toca na coluna vertebral, toca na medula espinhal, toca na pele, toca no sangue, toca na veia, toca na artéria, toca do alto da cabeça à planta do pé, e aonde houver uma enfermidade alojada, em nome de Jesus, sai agora. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos em sua casa, que estão sendo representados pelo que aqui estão, envia uma palavra agora, Senhor. Envia o teu anjo agora, e que nesta mesma hora, de forma instantânea, eles sejam curados para a glória do teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento. Muito obrigado. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.